Estamos começando o Esporte em Dimensão Total. Nessa quarta-feira, vamos ter hoje Botafogo e Palmeiras. O Botafogo que, infelizmente, estava pensando até ontem em colocar a equipe mista, mas mudou de opinião e agora vai com força máxima, poupando apenas o Seedorf. Sul-Americana tem então, todo mundo quer entrar. Quando entra, quer entrar com o time misto. Mas agora mudou. Agora o campeão tem uma vaga na Sul-Americana. O campeão da Sul-Americana tem uma vaga no ano seguinte na Libertadores. Não é tão ruim assim e não é uma competição tão difícil quanto a Libertadores, quanto o próprio brasileiro. Então é um caminho bem melhor para se entrar na Libertadores. Já que o Botafogo está, nada melhor que tentar, né, Denilson? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. É uma competição, eu acho que um pouco diferenciada em relação à Copa do Brasil. Acredito eu que seja mais difícil porque você enfrenta adversários da região da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, sem conhecer. Então, acho, na minha visão, um pouco mais difícil, mas não deixa de ser um caminho... Não mais difícil que o brasileiro, né? Não mais difícil que o brasileiro. Por isso que não deixa de ser um caminho, né? Acredito eu, um pouco mais curto, para se chegar a uma Libertadores. Agora, Denilson, o Botafogo, depois de uns 3, 4 jogos para cá, Denilson, com a chegada do Seedorf, não se mudou muita coisa, continuam as mesmas dúvidas. Uma hora entra um jogador, outra hora sai um jogador que a gente achava que ia ser titular, o Andrezinho valoriza o jogador, de repente desvaloriza, bota no banco, enfim... O Oswaldo está pensando o quê, Denilson? Ou ele está perdido, ou ele está tentando ainda achar uma formação melhor, já que ele não tem centroavante. Está chegando agora esse jogador. Rafael Marques, eu não sei se esse jogador vai ser um jogador para resolver o problema do Botafogo. O que você acha? Mas quero eu pensar que ele está tentando arrumar uma fórmula do Botafogo ser mais ofensivo. O Botafogo ter um atacante de área. Não sabemos até que ponto o Botafogo está tentando uma contratação sem que a mídia saiba, né? Porque uma coisa é notória, o Botafogo necessita de uma referência dentro da área, necessita de 2 ou 3 atacantes no mínimo, já que você já perdeu 4, né? Caio, Herrera, Louco Abreu e Maxwell. Então quando você perde 4 jogadores desse nível e não consegue repor com nenhum, ou então só com um, que é o Rafael Marques. Que não se sabe se é do mesmo nível. E não se sabe, porque até então não disse ao que veio. Ninguém e nem conhece. Foi posto para jogar mais vezes. Então vamos ver até que ponto e quando o Botafogo irá solucionar essa situação sua ofensiva. Agora, Denilson, fez um jogo contra o Vasco, Botafogo, a última partida, perdendo de 1-0, mas não foi um jogo tão ruim. Mas o Vasco foi melhor que o Botafogo. Agora, se espera do Botafogo muito mais, principalmente com o Seedorf. Agora, o Seedorf, Denilson, até agora, como é que você enxergou esse jogador? Você acha que é um jogador que vai somar, está acima ou abaixo da expectativa? O que é que você acha? Pelo que eu vi, Márcio, ele irá somar sim na equipe do Botafogo. Agora, é óbvio, um jogador da idade do Seedorf, vindo de uma paragem de 2 meses, e sem contar, ter que se adaptar aos gramados brasileiros, a maneira do futebol brasileiro e a equipe do Botafogo, você juntando isto tudo, é complicado. Mas eu acho que com a qualidade que ele tem, ele vai no espaço curto de tempo dar uma qualidade e ganhar um entrosamento maior dentro da equipe do Botafogo. Então, no cômputo geral, eu acho que ele será aí uma mais-valia para a equipe do Botafogo. Uma vitória do Botafogo hoje pode acontecer, Denilson, mesmo fora? Com certeza. O Botafogo Palmeiras não se encontra também. O Botafogo já demonstrou que é uma equipe imprevisível, né? Se espera mal, vai bem. Quando você acha que não vai, ele vai. Já demonstrou isso lá contra o Internacional, que fez um bom jogo. Então, eu acho que o Botafogo tem sim condições de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras lá mesmo em São Paulo. E o Palmeiras necessita entrar aí de novo com seu trem nos trilhos, porque está demonstrando aí uma irregularidade muito grande e o tempo vai passando. E brasileiro, sul-americana, não permite que tenha muito tempo para poder dar liga dentro desses 2 campeonatos. Bom, tivemos ontem também, pela Sul-Americana, um jogo de brasileiros, Grêmio 1, Coritiba 0. O que você achou desse jogo, Denilson?
não tive a oportunidade de assistir, mas sei que o Grêmio, né, vem de bons jogos, principalmente dentro de casa, apoiado por sua torcida. Eu acho que o resultado foi curto, né, já que o Grêmio sabe o que espera lá dentro do Couto Pereira em Curitiba. Vamos ver. Eu acho que o Curitiba tem uma palavra a dizer e está vivo dentro da competição, Márcio. Mesmo com essa derrota de um resultado mínimo de 1-0, o Curitiba está dentro da competição e lá dentro é favorito. Bom, vamos torcer para que o Botafogo, dentro dessa Sul-Americana, que esse meio de semana só teremos complemento da Sul-Americana, não temos Campeonato Brasileiro, vamos torcer para que o Botafogo faça um bom jogo e tenha como objetivo também a Sul-Americana. Já que tem a oportunidade, você acaba abrindo mão, né, Edenilson? Não vai bem no Brasileiro, você não sabe se acompanha o Brasileiro, vai jogando as duas competições e vai de acordo com o que der, porque se tiver bem na Sul-Americana não custa nada arriscar, já que também não tem grandes equipes, né, Edenilson? Não custa nada. E essas competições, Márcio, apesar de alguns treinadores não gostarem muito dessa sequência de jogos, longa, né, de jogos, serve também para moralizar. Porque se você tem um resultado negativo no Brasileiro e pega uma Sul-Americana pelo meio de semana e faz um bom jogo e ganha bem convincentemente, você vai moralizado já para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então acho que serve também para isso, para moralizar e dar ritmo a alguns jogadores que estão sendo menos utilizados dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, agora falando de América, Denilson, o América que não conseguiu ser campeão nesse último domingo, perdendo de 1-0, Denilson, mas conseguiu aí o seu feito maior, que seria voltar para a segunda divisão. O que você tem para falar do América, Denilson? O que o América, pelo menos que você ficou sabendo que vai acontecer, que eu acredito que no máximo, em outubro, o América já volte com força máxima aí para tentar fazer um bom trabalho ano que vem na segunda divisão, né? Márcio, a gente espera que sim, né? Já que o ciclo terminou, o objetivo maior foi conseguido e agora a diretoria terá um tempo para poder designar aí a sua próxima comissão técnica. Primeiramente tem que resolver essa situação do Júnior, né, que já tem data marcada para começar o campeonato, acredito eu no dia 19, se eu não me engano. Então isso tem que ser definido, né? O América está aguardando uma resposta da parceria com o Entrerriense. Acredito eu que até sexta-feira nós possamos dar uma palavra em relação a isso aqui dentro do programa. E eu acho que o que tem mais de imediato é isso, mas não deixando de focar também já a programação, não só profissional dentro de campo, como também estrutural, já avisando a Série B, porque parece que está longe, mas na minha maneira de pensar, o tempo passa rápido e eu acho que o América terá aí tempo hábil para poder se organizar para fazer um bom campeonato no ano que vem. E se nós fizermos um balanço, né, Denilson? Eu acho que a participação da América foi só positiva, já que começou um ano totalmente desacreditado, em cima da hora, pelas dificuldades em cima da hora, e conseguiu o feito que foi a classificação para a segunda divisão. Agora, Denilson, o problema agora é que o América vai ficar agosto disputando o OPG, né, que é o Carioca, o Júnior, é o Carioca mesmo. Carioca da Série C. Que é o Júnior, o América tem que disputar. Acabou agosto, entrou setembro, é só o mês de setembro, passou, já entra os trabalhos. O América tem que começar a se movimentar. Se vai pensar em montar de uma vez comissão técnica para procurar começar a buscar jogadores para essa competição, porque é uma competição muito mais difícil do que a terceira divisão. Até porque o América com certeza vai entrar na competição e, pela tradição que tem, sempre vai ser muito cobrado em termos de resultados. Agora vamos falar de Olimpíadas, Denilson. Denilson, eu queria falar de Olimpíadas no programa de hoje, mas só falar um pouco, bater um papo com você em relação a isso. Algumas pessoas que eu tenho encontrado comentam comigo, está meio que decepcionante, né, Márcio? A participação do Brasil nas Olimpíadas. Cadê o voleibol feminino, masculino? Tem perdido, não está indo bem? Na verdade, gente, nós não estamos acostumados a A gente está acostumado com esses jogos pan-americanos. Quando chega numa Olimpíadas,
são os melhores do mundo. Aí o nível é altíssimo. Qualquer competição estão os melhores. Então é tudo muito mais difícil. O cochilo que você dá numa competição dessa, você está fora. Vou te dar um exemplo, Denilson. Foi na ginástica olímpica, que é a ginástica artística. Ginástica artística, bastou o psicológico mexer com um atleta, no momento que ele estava fazendo o solo, aquilo ali desandou, que foi todo mundo mal. Infelizmente o Brasil não conseguiu nem se classificar, tanto no feminino quanto no masculino. E me parece que não está muito longe que isso aconteça em alguns esportes coletivos, não. Como no voleibol, feminino e masculino. O feminino não se encontrou no jogo contra os Estados Unidos, perdeu o primeiro set, perdeu o segundo set, ganhou o terceiro, mas não se recuperou mais. E infelizmente vai ser dessa forma. Os países se preparam muito, os investimentos são altíssimos. A realidade nossa aqui está muito longe da realidade dos outros países. E infelizmente as coisas funcionam dessa forma, né, Denilson? Márcio, primeiramente falando, dois esportes que, na minha maneira de pensar, vem decepcionando. Que é, como você disse, a ginástica, né, olímpica, e o judô. Que se esperava mais também. São dois esportes que o Brasil sempre conseguiu, no mínimo, uma ou duas boas medalhas, ou de prata ou de ouro, nessas duas modalidades. E realmente, você disse um detalhe aí que é o que está sendo primordial. Bastou um dos primeiros irem mal, que os restantes também têm acompanhado. No judô tem sido a mesma coisa. O judô tem sido decepcionante a maneira como esses judocas estão encarando esta Olimpíadas. Mas vamos ver, né, se pelo menos aí no futebol, no vôlei masculino, o Brasil possa dar uma alegria aí ao povo brasileiro, até mesmo trazendo uma medalha de ouro, porque não estou vendo com bons olhos essa participação no modo geral da equipe brasileira nesta Olimpíadas de Londres. Tivemos ontem também a derrota do futebol feminino, né, Denilson? Se nós ficarmos aqui no programa falando de Olimpíadas o tempo todo, infelizmente os resultados não têm sido o que se espera. Mas Olimpíadas, meu amigo, é assim. Você tem que se preparar muito, tem que haver um investimento muito forte, que é o lado psicológico, é o lado da cultura do país, isso tudo aí. Uma preparação longa. Você vê que os maiores atletas não são trabalhados dentro do Brasil. Os melhores atletas no atletismo estão sempre nos Estados Unidos. Os melhores jogadores de tênis se preparam fora, estão sempre jogando fora. A maioria é assim dos esportes. Infelizmente, não está sendo diferente. Com tudo isso, ainda há essa dificuldade de conseguir uma medalha de bronze, o que dirá chegar na medalha de ouro. Nós vamos rapidinho intervalo, quando voltarmos vamos falar de Campeonato Brasileiro. Rapidinho a gente está de volta.